Hello! Bora dar início a mais uma aula semanal do Prazer, Amor e Consciência, e hoje a gente vai dar continuidade a um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que são as Yoni Eggs, e hoje em específico a gente vai falar sobre os principais erros que a maioria das mulheres, quando estão começando, cometem. E eu acho que essa é uma aula bem interessante, porque a gente já fez uma muito parecida há alguns meses atrás, só que hoje eu trouxe alguns assuntos que, assim, são bem fora da curva. Então, se você está chegando aqui, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Elisa Marcelina, pessoa que vos escreve, né, aqui nas redes sociais, e basicamente o foco do meu trabalho é sexualidade consciente, uterina, trauma, tantra, e também aprender a utilizar esses cristais intravaginais, as Yoni Eggs, para realmente transformar não só a nossa vida sexual, mas retornar para o corpo. Retornar para esse espaço onde é seguro ser a gente, onde a gente se sente mais autêntica, mais livre, mais confiante em quem nós somos. Porque se tem uma coisa que a sociedade poda e reprime, é a liberdade das pessoas com útero e vulva de serem, de se expressarem, especialmente de colocarem limites e se sentirem seguras, né, dentro da sua sexualidade, mais na vida. E hoje a gente então vai conversar sobre os principais erros que as pessoas que estão começando com as Yoni Eggs cometem. E é uma aula especial porque, como eu falei anteriormente, alguns meses atrás eu fiz uma aula parecida, só que hoje eu trouxe alguns temas mais fora das curvas que talvez vocês nunca tenham pensado antes, então vai ser bem interessante. Para quem está chegando, gostaria de um feedback de vocês, de como que está o som, de como que está a imagem, para eu começar aqui a dar essa aula e a gente já saber que está tudo em ordem para a gente continuar. E não se esqueçam, vamos conversando com a Elisa para a gente realmente trazer temas que agregam na vida de vocês, tá bom? Então, vou aguardar alguns segundinhos só para vocês me darem esse feedback de como que tá o som, de como que tá a imagem. Por favor, me escrevam. E bora lá, né? Enquanto o pessoal for chegando, eu vou começar bem básico, né? O que são esses cristais, né? Essas Yoni Eggs. Então, se você não sabe, Yoni é uma palavra em sânscrito, né? Muito utilizada no Tantra, onde a gente faz uma referência sagrada à nossa vulva, ao nosso canal, ao nosso cérvix, à nossa útera, e fazendo referência principalmente à sacralidade do nosso prazer, e não quer dizer que a gente não possa explorar e que só pode sentir prazer, né, entoando mantras, invocando Shiva, não, né, tudo é sagrado, portanto que você esteja conectado e alinhado com quem você é, né, então a gente exclui essa parte do profano, porque não existe o errado, existe se estar conectado conosco, né. Então a gente vai conectando com essa sacralidade do prazer, mas também reconhecendo essa parte da nossa intuição, dessa criatividade, essa capacidade de criar vidas, mas também criar a nossa própria vida e relembrar essa força sexual, né? Essa força de poder que vem da Kundalini Shakti, que é grande energia feminina, a esse poder pessoal do magnetismo, desse espaço de segurança no nosso corpo, da fluidez do prazer no sexo, sim, mas também o prazer que nos motiva a ir para a vida sendo quem nós somos. Né? E isso é tão poderoso. Então, quando a gente faz essa referência à Yoni, a gente vem fazendo referência que o nosso corpo é um espaço sagrado que merece sim ser devocionado. Eu tô vendo aqui que é a Isnaya Cardoso, tá falando que o som e a imagem estão ótimos. Perfeito, amada. Né? E a egg seria então cristais em formatos de ovos, onde a gente introduz dentro do canal, né, para a gente fortalecer sim o assoalho pélvico, tornar ele um espaço mais sensível, aumentar a lubrificação, aumentar a sensibilidade à penetração, assim como desbloquear muitas dessas memórias emocionais das nossas experiências sexuais e não sexuais que ficam armazenadas dentro da nossa pelvis, em especial do nosso canal, do nosso cérvix, da nossa útera, que bloqueiam essa capacidade dele de sentir mais prazer, expandir e se entregar da forma como a gente gostaria. Porque não, o orgasmo ele não dura só 15 segundos, ele tem a capacidade de durar muito e muito mais do que isso. Não se limita às nossas genitais, mas tem uma capacidade de se expandir para todo o nosso corpo, né? E é tão potente isso, porque muitas vezes a gente está condicionado ao que é o sexo e o prazer com base na pornografia e a gente limita a uma forma de viver a nossa sexualidade, a nossa sensualidade, ao que é esperado e muito desconectado dessa força visceral do nosso corpo, desse prazer. E as Yoni Eggs, elas vão trazer muito isso, né? Então, vamos lá.
eu gosto muito de comentar com vocês, né, o que são, mas também como que esses ensinamentos foram ingressando na minha vida, né, que eu acho que faz muito mais sentido, porque por que utilizar um cristal intravaginal se existem vibradores, se existe uma outra pessoa para estar adentrando o nosso corpo? E para mim eu acho que é bem interessante, porque as Yoni Eggs, elas adentraram a minha vida, especialmente nos momentos mais caóticos, né, onde eu estava ainda há mais de 10 anos atrás, onde eu já estava no caminho do autoconhecimento, mas também estava naquele período de transição, onde estava despertando muitos dos meus traumas e experiências de dor que eu havia reprimido. Estava em trabalhos onde eu não queria, em relacionamentos tóxicos e uma desconexão profunda com o corpo, uma sensação de solidão, sem saber para onde ir. E ao mesmo tempo eu achava que estava tudo resolvido no âmbito da sexualidade, só que não estava. Né? Então a gente sabia seguir o script do que me disseram do que deveria ser, então uma sexualidade sempre voltada para o outro, uma sexualidade que reproduzia a pornografia, mas não necessariamente uma sensualidade, uma sexualidade que fizesse o corpo expandir, se entregar, pedir por mais, sem temer o julgamento, sem temer, né? Então o que o outro vai pensar. E muito mais como que a Elisa se sente, como que a Elisa deseja, como que aqui é um espaço seguro. Porque a segurança não é só no âmbito, sim, que é importante estar usando camisinha ou não, mas não é só também no âmbito de se há consentimento ou não, porque às vezes a gente pode dizer sim, muitas vezes, muitos sims, quando o nosso corpo, a gente está desconectado do nosso corpo e a gente não percebe que ele não está pronto para receber, seja uma penetração, seja um toque, seja que a gente não se sente totalmente segura perto de uma pessoa, mas pelo aquilo que é esperado, muitas vezes a gente deixa esses limites serem atravessados. E esse era o caso da Elisa há 10, 15 anos atrás, né? Então, querendo ou não, por mais que seguisse o script, eu achava que era bem resolvida, mas na verdade, quando trazia para a verdade do corpo, era um grande não. Era uma grande desconexão, uma ausência de limites. E se tem algo dentro do nosso corpo que fala sobre limites, é a nossa vagina, né? Afinal de contas, ela responde exatamente ao nosso emocional. Se a gente está insegura, com medo, duvidando, desconectada, e aqui não é uma coisa racional, mas muito mais visceral do que o nosso corpo está sentindo, de como o nosso inconsciente está reagindo aos estímulos que a gente está recebendo, seja dos sinais da outra pessoa, seja também em torno dos nossos condicionamentos do que é o sexo e o prazer. E o nosso corpo responde. Se a gente está insegura, com medo, o nosso corpo se fecha. Ele contrai, ele tensiona. Isso não é só o nosso corpo, a nossa vagina. A gente não tem controle da vagina. Assim como a gente está relaxada, segura, sentindo prazer e querendo por mais, o nosso corpo inteiro se abre. E é algo muito natural. Só que a gente foi ensinada a viver um sexo com base na pornografia, onde não leva em consideração o simples fato de a gente ter uma útero, uma vulva, né, que nossos ritmos são diferentes, que traz então um conceito de penetração que é extremamente agressivo para o nosso corpo, que não respeita o tempo, que é bate, estaca, e não é à toa então que muitas de nós, dependendo da posição, sente muita dor em penetrações profundas, ou então acha que penetração precisa ser esse ritmo intenso, acelerado e com força, e não que não possa ser bom, mas quando o nosso corpo não está preparado, é um inferno tá recebendo. Vou dizer para vocês que não? Né? Assim, quando principalmente o nosso corpo não está totalmente preparado e só tá aquele bate-estaca dentro da gente que não leva em consideração o nosso tempo e o nosso ritmo, vai gerar dor, vai gerar trauma e não vai ser gostoso. Vai aumentar a dor e a coraça, esse sistema de proteção, esse fechamento do nosso corpo que impede a gente de relaxar, abrir e orgasmear. Por mais que às vezes então a gente tenha esses orgasmos de 15 segundos, que sim, são maravilhosos, a gente perde todo esse potencial de expandir mais e mais. Especialmente porque a gente não tem só o clitóris, a gente tem o nosso cérvix, que fica lá no final do canal. A gente tem uma área G, a gente tem a entrada do canal que tem potenciais físicos de multiorgasmia, que são diferentes do clitoriano, mas que dá para ser acessado através da penetração. Então, quando a gente vai entendendo isso, quando eu comecei a entender isso, eu percebi que eu estava totalmente desconectada da minha sexualidade e principalmente dos meus limites. E esse foi um dos grandes ensinamentos que as Yoni Eggs me trouxeram, né? E eu gostaria de saber de quem está aqui, se vocês já utilizaram esses cristais intravaginais, como que é, qual que vocês já utilizaram, né? E conversem comigo.
Então, quando eu comecei, né, nesse caminho de usar as Yoni Eggs, uma das primeiras lições que eu recebi foi realmente com relação à penetração, especialmente porque eu tive muita dificuldade de conseguir introduzir, que se não fosse de empurrar, boca abaixo, né, ou melhor, vagina abaixo, acima, sem preparo e respeito do corpo. Quando me foi pedido, então, para começar a preparar esse corpo, dar tempo ele de se excitar, irrigar de sangue, lubrificar, inchar, se preparar, sentir prazer, para começar, então, a movimentar essa musculatura, para ir tomando, a musculatura do assoalho pélvico, no caso, para ir tomando o cristal pouco a pouco, para mim foi uma das coisas mais difíceis, porque foi um grande choque. Eu achava que tinha tudo resolvido, porque eu fui bailarina por mais de uma década, e ter que me conectar com essa parte, respeitar o tempo, entender como que era a pulsação do meu corpo para receber algo, foi algo que foi um grande choque de realidade, porque eu percebi que eu não tinha isso, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, ou dado o tempo necessário. E isso é muito forte, né? Porque eu lembro que na época eu comecei a me comparar muito com outras pessoas que estavam, né, fazendo a vivência junto comigo. E eu lembro que para mim foi muito chocante quando eu parei e pensei que, poxa, nem para isso eu servia, porque parecia que tinha pessoas que aparentemente tinham muito mais travas do que a Elisa, e elas estavam conseguindo, mas a Elisa não. É como se reforçasse uma coisa assim que para a Elisa nada pode dar certo, para a Elisa é um grande não, né? A minha controladora chora nessas horas, né? E foi muito interessante porque eu lembro exatamente a frase: nem para enfiar um ovo dentro da vagina você serve, Elisa. E é muito agressiva essa fala, é muito punitiva e de comparação, né? Porque a gente não sabe o processo dos outros, mas acima de tudo, poxa, e se o meu tempo é outro? Poxa, e se meu corpo não deseja receber? Poxa, e se a única coisa que esse corpo necessita é um pouquinho de amorosidade e respeito? Isso para mim começou a entrar num espaço assim, de transformação da minha sexualidade e ser um caminho de investigação. E as Yoni Eggs foram incríveis. E o mais engraçado foi que somente quando eu tomei consciência dessa minha fala super agressiva, naquele dia o cristal entrou. Porque relaxou a musculatura. Antes eu tava tensa pra caralho. Isso é muito, muito interessante. Então, pra mim, né, depois de uma década trabalhando no nível pessoal com esses cristais, trabalhando com outras mulheres, eu posso te dizer que, por conta das minhas experiências, eu realmente acredito que tenho muitas coisas a ensinar para vocês sobre os erros que a grande maioria de vocês cometem quando querem começar a usar as Yoni Eggs, especialmente quando o nosso foco é começar a aumentar essa sensibilidade à penetração, quando a gente quer se sentir mais conectada com os nossos parceiros, mas acima de tudo, quando a gente sente também dor nessa região, quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo ali, por que é tão difícil alcançar outros níveis orgásticos, né? Seja através do clitóris, seja através do cérvix. Então hoje a gente vai falar muito sim sobre a penetração e sobre a importância da gente começar a transformar a nossa relação com ela, não só na forma como a gente introduz o cristal, mas como a gente vem permitindo os nossos parceiros, em específico, que têm pênis, mas também parceiras, parceiros que não têm. Mas eu acredito que pessoas que nasceram com vulva e útero têm muito mais consciência de como são os nossos ritmos do que uma pessoa que tem uma anatomia totalmente diferente. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso. E então vamos lá começar com os erros. Deixa eu só dar uma checada no horário, né? Então me contem se vocês já usaram esses cristais, se vocês, qual que vocês utilizaram, como que é a experiência de vocês com eles. E para mim, então, como eu estava falando, né, uma das primeiras lições que eu recebi foi a questão de respeitar o meu tempo e o ritmo, né, de estar introduzindo. E esse também é um dos grandes erros que eu vejo que a grande maioria comete quando o assunto são os Yoni Eggs, porque muitas vezes a gente acredita que é só enfiar o cristal, preparar. A gente às vezes demora mais tempo preparando, então colocando a intenção, é limpando o cristal fisicamente, é energizando ele, limpando energeticamente, é energizando, é programando, fazendo toda a ritualística, né? Que sim, é incrível, bora fazer, é incrível colocar uma intenção e direcionar a nossa energia, né? Mas a gente daí, na hora que é para realmente entrar nesse espaço de liberação, nesse espaço que realmente vai fazer também diferença, especialmente se a gente quer ter uma resposta sexual melhor, se a gente quer liberar experiências de dor, se a gente quer aumentar a sensibilidade, o que a gente precisa também tomar consciência é como a gente está introduzindo isso dentro do nosso corpo. Só que muitas vezes a gente tem um medo inconsciente, uma insegurança com relação ao nosso próprio corpo, que quando chega essa parte que é de entrar em contato com a vulva, com o canal,
a gente morre de medo e nem quer tocar lá direito. A gente só quer enfiar, acabou, quer ir embora e aqui vai fazer todo o serviço por mim. E sim, o simples fato de você deixar o seu cristal dentro do seu canal vai ajudar demais a aumentar a sua resposta sexual, assim como a consciência, porque você está fazendo um caminho neural diferente. Bem provável que antes você nunca tenha parado para prestar bastante atenção em como que está o estado da sua vulva, do seu ânus, do seu cérvix, da sua útera no seu dia a dia. E quando tem o cristal ali dentro, querendo ou não, especialmente nas suas primeiras vezes, você vai lembrar toda hora, meu Deus, eu tô com um cristal, meu Deus, eu vou no banheiro, o que eu vou fazer com esse cristal se ele sair? Meu Deus, né? A gente toda hora vai voltando e lembrando que ele tá ali dentro. Não porque você vai sentir ele, porque você depois que coloca, normalmente você não sente mais, né? Mas principalmente isso vai ajudando a criar novos caminhos neurais, porque o nosso cérebro não é capaz de reconhecer partes do nosso corpo que nós mesmos não tenhamos explorado, tocado, sentido. E para a grande maioria das mulheres, a nossa vagina foi muito mais penetrada por outras pessoas do que provavelmente nós mesmas. Pelo menos eles é de 10 anos atrás. Hoje em dia eu tenho certeza que eu sou a pessoa que mais agora tenho penetrado meu corpo. Há convidados especiais de tempos em tempos, mas por conta do nível de exploração, de autotoque, de conhecimento, agora eu tenho certeza absoluta. Né? Mas é bem interessante, né? Então, quando a gente começa então a trazer essa consciência para essa região, a gente está criando um novo caminho neural que por si só vai ajudar o nosso cérebro a reconhecer e a entender como um aspecto positivo, o prazer como algo positivo e não como algo a ser temido, frente a toda uma introjeção sociocultural, a repressão religiosa, assim como os condicionamentos familiares, não falar, não tocar, não pode, é sujo, é errado, e umas N histórias que a gente acaba experienciando e que estão guardadas nessa região. Então, quando a gente começa a entender que, tá, eu vou introduzir, então a gente só coloca ali e acabou, finito, sim, vai te ajudar? Vai. Mas, realmente, se você quer começar a despertar uma sensibilidade realmente maior e começar desde já a acelerar os seus resultados, inclusive diminuir a neura de que, meu Deus, e se esse cristal não sair? Porque muitas vezes vem também da falta de conhecimento, mas acima de tudo, a falta de consciência muscular de como o seu assoalho pélvico funciona para poder expulsar o cristal. E frente ao medo, como eu estava falando anteriormente, a nossa vagina ela reage, ela é instintiva, ela é involuntária esse movimento. Ela se contrai, ela se fecha e o cristal não sai. Mas se a gente está seguro do nosso corpo, a gente está relaxado e a gente sabe como fazer a musculatura do assoalho pélvico para expulsar, é muito mais fácil. Só que essa consciência, sabe de onde que vem? Na forma como a gente penetra. Como a gente introduz o cristal dentro da nossa INI, dentro do nosso canal. Se você começa a fazer esse movimento de pulsar, de leves contrações e relaxamento, a gente vai desenvolvendo essa conexão, essa resposta do comando da nossa mente, a resposta do nosso assoalho pélvico, para ir trazendo ela para dentro pouco a pouco. É mais lento no começo do que só enfiar e acabou, finito? É. Mas é muito mais fácil depois para você retirar. É muito mais fácil também para você desenvolver mais consciência e perceber se a tua vulva, a tua vagina, elas estão realmente prontas para serem penetradas não só por um cristal, mas também por um parceiro, parceire, uma pessoa com pênis, ou pelo dedo, ou por qualquer outra brinquedo sexual, né, que seus parceiros possam ter para usar com você. E olha só que interessante, não só isso, mas também entender se hoje a gente quer ser penetrado ou não. E acho que esse é um dos maiores erros também, é o segundo erro. Então, o primeiro é não saber como introduz e depois entrar nesse medo constante de como que ele vai sair, sendo que você não trabalhou a musculatura antes para tomar. Que vai te ajudar, inclusive, a expulsar depois com muito mais leveza, com muito mais sabedoria e com muito mais confiança no próprio corpo. E daí o segundo é não saber também se você está pronta, se o teu corpo, para além da sua mente racional, deseja ser penetrado, porque, pasmem, a sua sexualidade, a resposta necessariamente da sua vulva, da sua vagina, ela pode parecer por conta da pornografia e das nossas fantasias sexuais, porque a gente é ensinado a viver o sexo na cabeça e não no corpo. Então, qualquer sinal de excitação, né, em que a gente cria fantasia, então a gente tem pequenos sinais de começo de excitação, a gente acha que já quer ser penetrada e muitas vezes
tem dias que a gente não quer ser penetrado, inclusive pelo nosso próprio Yoni Egg, mesmo que você esteja fazendo um tratamento. Tem dias que essa musculatura, ela não quer receber. A nossa vagina, ela não quer receber algo. E principalmente isso, né, eu venho falando principalmente dentro, por exemplo, de relacionamentos, onde a grande maioria das mulheres falam pra mim: Elisa, eu não sei o que está acontecendo com o meu prazer, eu não sei o que está acontecendo com a minha capacidade orgástica, com a minha libido. E daí eu pergunto para elas, tá, e como que anda o contato sozinha com o seu corpo? Ela fala assim, é nulo, qualquer sinal eu vou com o parceiro. E daí eu pergunto, mas todo dia você quer estar com o seu parceiro? Porque muitas vezes o seu corpo, não a sua mente, porque a nossa mente então projeta que o outro tem que nos dar algo. E vai para mim, se a gente está desconectada do nosso corpo, o outro pode ser o melhor médium, pode ser um terapeuta tântrico, pode ser o caralho a quatro. Não vai saber te dar aquilo que você também não está sabendo reconhecer dentro. Nem sempre, por melhor que seja a pessoa de cama, nem sempre você quer receber o toque de outra pessoa, nem sempre você quer ser penetrada por outra pessoa. E se você não conhece seu corpo, o que você permite então que o outro faça? Se você está desconectado especialmente da sua vagina, os tempos e ritmos dela. Então, se você não entra nesse espaço de consciência, muitas vezes a gente vai forçar a introduzir o cristal quando o nosso corpo ele não está pronto para receber, ele não quer receber. E isso é importante, porque quanto mais a gente aprende a ouvir o nosso corpo, mais ácil vai ser para você se entregar a orgasmos que vão para além de 15 segundos, mas orgasmos mais profundos e expansivos, porque vão demandar uma maior entrega, mas também consciência. Porque às vezes a gente não consegue ter essa maior expansão, porque a gente não consegue ter foco e atenção lá embaixo, porque a gente não construiu esse caminho neural ao longo de toda uma vida. Então o nosso cérebro tem dificuldade de reconhecer onde está o nosso cérebro, a nossa útera, de saber onde está sendo estimulado, porque nós mesmos nunca estimulou de uma forma consciente. Muitas vezes a gente também não vocaliza, a gente não expressa. Às vezes, durante a própria relação, o que acontece é que a gente fica em silêncio, e como a pessoa não está vendo a nossa resposta, acredita-se, isso acontece na grande maioria das vezes por conta da pornografia, que precisa ir com mais força, com mais intensidade, para ver se a gente responde. Só que então, se a gente não dá sinais, seja falando ou expressando, e quando a gente começa a expressar, vocalizar e movimentar, esse é um grande expansor, e também sinalizador para o outro se ele está no bom caminho ou não, a gente vai perdendo tudo isso. Mas para isso a gente precisa estar conectado com a nossa ionia, a gente precisa estar conectado com essa parte do nosso corpo. E isso a gente precisa então construir isso sozinha. Quando a gente não sabe se quer ser penetrado ou não, muitas vezes nosso corpo não está preparado para receber, ele está dando sinais de um grande não, então ele não relaxou o suficiente, ele não lubrificou, ele não aumentou de tamanho, porque a sua vagina ela começa a se preparar frente à excitação para receber a penetração. A sua útera, ela começa a movimentar e ela tem ligamentos diretos, inclusive para aumentar a sensibilidade do seu clitóris, da entrada do seu canal, à medida em que a gente vai se excitando. Então, toda a nossa pelvis, esses órgãos que são sexuais e, entre aspas, também criadores, seja nosso clitóris, a nossa vagina, a nossa área G, nosso cérvix, a nossa útera, eles começam a pulsar e a movimentar quando eles estão prontos. Então isso aumenta demais a excitação e a resposta sexual. Só que como a gente não é ensinado, a gente é ensinado pela pornografia, a gente não tem então esse tempo necessário para que essa dança, essa pulsação movimente, porque é isso que produz energia sexual, é isso que produz essa expansão. O que acontece na grande maioria das vezes é que tudo está rígido, tudo está tenso e a gente só está levando. Então, às vezes, você pode sentir uma certa excitação porque está presa na mente, mas, de fato, uma resposta do corpo que vai te levar a essa perda de controle, essa expansão, ela vem dessa pulsação do seu corpo que vai ativando todo um sistema nervoso e circulando, através desse sistema nervoso, do seu sistema endócrino, a energia sexual movimentar e expandir. E é muito mais fácil alcançar o orgasmo. É muito mais fácil ter orgasmos estratosféricos. E é muito mais fácil também a gente tirar a pressão de colocar na mão de outra pessoa a nos dar aquilo que a gente mesmo não conquistou sozinho quando a gente está no espaço de insegurança. Porque dificilmente você vai confiar mais no outro quando você não confia no seu corpo. E eu sei que a grande maioria das pessoas falam, mas com ele é melhor. Sim, é muito bom quando está com outra pessoa. É muito bom quando há essa conexão. Mas eu vou te dizer, como uma outra pessoa que muitas vezes lida com mulheres, né, trabalha com mulheres, eu vou te falar, é muito bom ter essa conexão,
mas se torna broxante ao longo do tempo a gente ter que ser responsável por tudo. Quando você não está conectada com o seu próprio corpo, com o seu próprio prazer, e sempre está a responsabilidade na mão do outro. E esse outro não sabe, se não tem conhecimento visceral, ou então de ter estudado, parado para estudar, para além da pornografia, dificilmente essa pessoa vai saber o que fazer com você de uma forma genuína que não seja uma reprodução pornográfica. Então pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser uma pessoa incrível, mas se você não está conectada com o seu corpo, com a sua vagina, dificilmente, por mais que essa pessoa tenha todos os estudos tântricos para adentrar, dificilmente você vai conseguir transpor as suas barreiras. E olha, eu vou te falar, pode ter a pessoa, o homem, uma pessoa com pênis mais conectada, então, com seu coração, que saiba exatamente como adentrar o corpo, respeitar, ver os sinais e adentrar. Mas se essa vagina, se a nossa vagina ela não está totalmente relaxada, se ela está cheia de trauma, se ela está dando sinais de um grande não, que não é sobre a pessoa nesse momento, mas sim sobre as experiências do passado que estão armazenadas nessa região, a pessoa pode fazer todas as técnicas, mas parece que nunca vai acessar com profundidade, se não você não partir desse sim. E isso é muito forte. Deixa eu ver aqui as perguntas. A Tá Almeida está falando, eu já usei o Yonieg obsidiana, entrou bem, mas na hora de tirar deu um desespero, achei que eu não iria conseguir, depois de um tempo saiu espontaneamente. É porque você ficou nervosa, bonita. Exatamente o que eu estava falando, é isso. A nossa vagina responde às nossas emoções, ao nosso sistema nervoso. Se você bateu um desespero e ficou ansiosa, então o que aconteceu foi, ela se contraiu instintivamente. Daí você precisa dar tempo para ela relaxar novamente e ela sai. E ter consciência muscular, porque o assoalho pélvico ele vai ajudar nesse movimento. Só que se você tiver com o sistema nervoso super ansioso, vai ser bem difícil. E é por isso que é tão importante a gente criar esse espaço de segurança, né? Que não nos é ensinado. É uma pena, mas é. Eita, o que aconteceu aqui? Faz sentido para vocês o que eu falei até agora? Então, assim, vocês sabiam disso quando usam Yoni Eggs? Eu acho que isso é tão fantástico, porque a gente vai descobrindo à medida em que vai estudando, né? Eu também no começo não sabia tudo isso. E é tão interessante, né? Porque eu gosto muito do assunto da penetração. Para mim, realmente foi algo da penetração e a vagina, porque eu percebo não é só uma questão do que o outro vai fazer, mas o quanto eu também estou conectada com esse corpo, o quanto que eu estou me sentindo. Não é sentindo tipo, como eu sou gostosa. Também, né? Isso ajuda bastante. Mas como que esse território está me contando? E olha só que interessante, né? Eu não sei se vocês gostam de saber desses temas, mas eu acho que isso daí também pode ser ativado como um terceiro erro, mas eu vou falar o erro mais pra frente. Né? O cristal ele vai ficar ali no final do nosso canal, bem nessa região onde fica bem em contato com o nosso cérvix. Basicamente, eu vou chamar aqui o trono do reinado, da grande, poderosa útera, que nossa útera é orgástica, vamos lembrar disso, ela tem uma capacidade enorme de orgasmos, assim como potencializar os orgasmos clitorianos da área G, do cérvix. Por si só, é um órgão incrível, poderoso, e que a gente precisa se conectar a essa pulsação, né? Especialmente para cura de patologias físicas, emocionais, enfim. Mas o cristal ele fica bem nessa regiãozinha do nosso cérvix. E o nosso cérvix, gente, basicamente, é muito parecido com essa arredondada aqui da pontinha do nosso nariz, bem lá no final do nosso canal. E ao mesmo tempo que ele é uma região que muitas vezes as mulheres relatam que sentem uma dor quando tem uma penetração profunda, ou quando vão estimular, ou quase não sentem. E isso advém também por conta do estresse, da ansiedade, assim como das penetrações muito fortes sem preparo, onde ele literalmente ele reage frente ao nosso emocional, ao nosso cérvix e à nossa útera também. E ele está conectado com 3 principais nervos extremamente potentes do nosso corpo, que é o nosso nervo vago, o nosso nervo pélvico e o hipogástrico, que eles são representados também pelo Tantra, a alquimia sexual, como as 3 serpentes, 3 principais canais energéticos, pelo qual a nossa Kundalini, a Kundalini Shakti, né, ela vai expandir. Se você não sabe que a Kundalini é basicamente a grande força primal da vida, do prazer, que vai expandindo, que vai liberando os nossos bloqueios, mas também expandindo essa fluidez da vida sobre as nossas veias, que é o prazer, basicamente. E é bem interessante porque
muitas pessoas acreditam, e agora já vem sendo, né, discutido isso principalmente na comunidade, então, Yogni, assim como Tântrica, que é a região onde nas mulheres se reside, né? Então, a base da Kundalini, sim, é por toda a pelvis, mas a base deles reside exatamente ali, no nosso cérvix e no nosso sacro. O sacro é esse triângulo atrás, né, que conecta basicamente a nossa pelvis com a nossa coluna vertebral. E é muito incrível também, é um outro portal de prazer maravilhoso que a gente trabalha junto com os Yoni Eggs, né? Só que, olha só que interessante, essa região, ela reage exatamente frente ao nosso emocional. E quando a gente começa a trabalhar com as Yoni Eggs, né, a gente começa, então, a deixar esse cristal ali próximo, para ajudar, então, a soltar essas coraças, a começar a sensibilizar, porque é uma região que acumula, então, muito trauma. E não é só trauma se você foi abusado ou não. Sim, é óbvio que uma questão de abuso sexual, a violência em si, ela vai ter um impacto muito forte nessa região, sim. E é curável, eu sou prova viva disso, mas a gente também tem experiências traumáticas, das situações que a gente viveu de medo, que às vezes a gente acha que trauma, né, é só experiências muito fortes na nossa vida, mas a gente se esquece que muitas vezes que experiências traumáticas, ela não é necessariamente um evento, mas o quanto que a gente foi capaz de criar mecanismos de processar ele e viver bem. Às vezes a gente começa a desenvolver mecanismos de proteção e de medo, insegurança, que vai levando a gente a vários processos de congelamento, de fuga, de ataque constante, né? E essa região, e muitas vezes não precisa ter sido um trauma grande, como eu falei, mas às vezes é o medo contínuo, ou então essas falas contínuas de que seu corpo é sujo, que sexo é nojento, ou então penetrações antes do tempo, né, esse medo de se entregar, várias experiências que estão refletindo aí. E essa região, toda a sua vagina, a sua útera, seu cérvix, refletem isso. Mas o cérvix, ele vai armazenar bastante. E ao mesmo tempo, ele reside, então, um dos grandes, não só, ele está conectado ao nosso nervo vago, que é basicamente um dos principais nervos do prazer, de expansão por todo o nosso corpo, assim como também ele é responsável pelo batimento do nosso coração, pelo movimento dos nossos pulmões, o movimento da nossa útera, do nosso cérvix, inclusive da nossa voz, reside ali. Então, base do nosso sistema nervoso também reside ali. E é muito interessante porque aonde o nosso sistema nervoso, o estado do nosso sistema nervoso, se a gente está com medo ou está relaxada e bem, é onde flui não só a nossa energia, mas também o nosso sangue. E o sangue é essencial para a excitação. Então, muitas vezes, a gente precisa prestar mais atenção, especialmente nessa região, porque ele não só é onde reside a nossa Kundalini, ele não só é uma região onde está conectado, então, com os principais nervos do nosso corpo, mas ele tem uma capacidade orgástica maravilhosa, bonita e curadora. E a sensação que traz não só de expansão, mas também uma sensação de presença, de poder, não para subjugar alguém, mas é uma sensação de que se eu estou sentindo tudo isso é porque eu sou tudo isso e eu mereço mais. E é muito incrível, porque depois que a gente vai ativando essa região, a gente percebe que há movimentos concretos também na vida. Fora que, na questão da penetração, da relação íntima, essa é uma região que ela pode ser, sim, massageada com o pênis também. Né? Pode ser massageado com o dedo, com cristais intravaginais, com bastões de cristais e também com pênis. Só que por conta da nossa cultura e esse silenciamento nosso, das nossas reações, a gente aprendeu a uma penetração tensa e dura antes de tempo nessa região. Estou dizendo aqui que não pode ser gostoso a intensidade e um pouquinho de força, não também a pancadaria, né? Porque daí fudeu. Sou contra, louca. Mas, assim, pode ser gostoso? Pode, mas depois que seu corpo está preparado. Então, imagina só, se você estivesse indo numa massagista. Eu gosto de massagista, né, gente? Até namorei um tempo atrás. Assim, se o massagista, quando vai tocar o seu corpo, já chega logo com um toque tenso, duro no seu corpo, por mais que você goste de uma pegada, o seu corpo vai dizer, ai, tira a mão daí. Ele vai se tensionar e ele vai se proteger. Mas se ele prepara todo o terreno, vai aquecendo, vai circulando não só o sangue, mas a energia na região para começar esses toques mais fortes, é uma outra receptividade. O seu corpo está seguro e ele vai destravar a tensão, ele vai sentir aquele prazer gostoso.
dessa região. A mesma coisa, sua vagina e seu cérvix, porque eles não deixam de ser uma musculatura. A sua útera também está ali. Então, é muito interessante e é incrível. E a gente perde muito isso. E essa é uma das grandes questões, né? Então, agora eu esqueci o porquê onde está o erro da Ione nessa questão. Ah, tá. Então, quando a gente entra sem preparo dentro do nosso corpo, a gente não percebe que muitas vezes isso acarreta o nosso terceiro erro, é que se a gente faz isso com o nosso corpo, é bem provável que a gente também permite que outras pessoas façam isso porque a gente não está consciente. E lembre-se, aqui eu não estou culpabilizando vocês, a gente tem toda uma cultura que faz a gente acreditar que outras pessoas sabem mais sobre o nosso prazer do que nós mesmos, que não incentiva esse autoconhecimento, essa exploração, esse toque, essa presença dentro do nosso corpo. E se não tem alguém para falar isso, vai ser muito mais difícil que a gente, de repente, vire a chave e comece a explorar de uma outra forma. E só tomar água. E é muito interessante porque uma das processos de cura mais bonitos, assim, que, pelo menos da cura sexual que o Tantra vem oferecendo, né, que é um grande divisor de águas, que não quer dizer que a gente precisa daí sempre fazer sexo lento, bonitinho, né, entoando mantras. Não, nem todo sexo tântrico tem entoação de mantras, tá bom, gente? Vamos deixar claro. Pode ser sexy, pode ser selvagem, pode ser intenso, assim como pode também ser um grande, fazer um amor gostoso. Mas acho que um dos grandes ensinamentos, que é inclusive para começar a sensibilizar essa região dentro do nosso corpo, que é sim um processo de iniciação e não que você tenha que transar com um homem, não é isso, mas que é um processo de iniciação nosso também, que então vai ter impacto na relação com eles, para quem se relaciona, então você que se relaciona com mulheres e que utiliza bastões, cristais, ou o próprio toque dela na região, porque sim, usar dedos podem ser também extremamente orgásticos se a gente quer ter orgasmos cervicuterinos. Eu sou prova viva disso, um ano de exploração, anos de exploração. Né? Pode também ser acessado com os dedos. É o seguinte, né? Então, se a gente começa a entender como o nosso corpo funciona, como ele se abre, como ele relaxa, como ele pulsa, quando a gente começa, então, a adentrar essa região com consciência, e a gente começa, então, a massagear, seja na relação íntima, seja com os nossos dedos ou com os bastões, a gente começa a desencoraçar essa região. Porque fingir, tocar, doeu e nunca mais querer, não vai liberar essa tensão. Na verdade, quando a gente sente dor em alguma região do nosso corpo, você pode marcar essa região, colocar um grande X ali. Porque, basicamente, é seu corpo pedindo por atenção e amor e a sua presença para desencoraçar essa região. E essa região aqui, ao mesmo tempo que reside grandes traumas, grandes dores, que a gente nem faz ideia, que não é só nosso. Se a gente parar para pensar, cara, quantas mulheres antes de nós tiveram seu corpo respeitado, foi permitido e incentivado a sentir prazer. Infelizmente, a gente tem uma cultura de estupro dentro dos casamentos, né? Isso muito mais forte, acredito eu, nas gerações anteriores à nossa. Então, tem muito. E a gente é gestado depois dentro de um cérvix, dentro de uma útera. Então, a gente carrega muito desses traumas dentro do nosso próprio sistema nervoso quando a gente estava sendo gestado. E isso fica gravado no nosso inconsciente, enfim, é um tema mais profundo. Só que então esse cérvix é um sinal, quando a gente está sentindo dor nessa região, é um grande sinal do nosso corpo de que ele quer amor, presença. Sim, que pode ser sim compartilhada com um parceiro, mas acima de tudo, pede por nós, é a nossa atenção. Então ela precisa ser massageada. Um dos grandes erros que eu vejo também, depois eu falo sobre o que eu ia comentar, né? Que também é legal falar pra vocês, é que a gente então começa a usar as Yoni Eggs e é maravilhoso, usem mesmo, só que a gente não percebe quanto que a gente também não é só colocar o cristal, a gente também precisa desenvolver uma percepção de estar massageando essa região para soltar essas tensões, como apoio às Yoni Eggs, porque ela vai ajudar a fortalecer e a desenvolver muita consciência. Mas muitas vezes eu vejo que, principalmente para as mulheres que fazem tratamentos de meses a fio sem pausa, ela pode sobrecarregar essa musculatura. E a gente precisa de tempos em tempos conferir de como que ela se encontra, se ela está relaxada, se há alguma tensão, para dar esse apoio e suporte, inclusive se durante o tratamento a gente precisa dar uma pequena pausa, às vezes de 1 dia, 2 dias, para a gente dar esse suporte para o nosso corpo.
lembre-se, não adianta a gente buscar, então, desbloquear a nossa sexualidade, curar essa relação com o corpo, com esse feminino, com esse prazer, com a nossa ancestralidade, com todo esse universo da energia mais poderosa do nosso corpo, que é da onde que a gente veio, caramba, todo mundo veio de sexo, né? Talvez faltou consciência de quem nos gerou, talvez faltou consciência nossa ao longo da nossa vida, de como a gente permite isso dentro da nossa vida, as relações, a nossa autopermissão de dizer não, de se entregar ao prazer, de se sentir segura para se entregar, e a todas as experiências, bloqueios e crenças. Mas é uma região que armazena, então a gente às vezes quer usar, sem perceber muitas vezes que se a gente está sobrecarregando e se o nosso corpo precisa dessa atenção. E essa região, principalmente do cérvix, a gente precisa também estar criando o hábito de tocar com os nossos dedos. A gente usa as Yoni Eggs, vai ajudar pra caramba, mas a gente também precisa aliar com massagens nessa região. Isso vai ser super importante, por quê? Porque vai desencoraçar, então a gente vai desarmar essas experiências, essa tensão, essa repressão emocional que fica acumulada ali, porque lembre-se, a nossa vagina, o nosso cérvix, a nossa útera reage em frente ao nosso sistema nervoso, e isso vai preparando, porque eu sei, muitas das mulheres que me pedem para usar as Yoni Eggs, elas querem também sentir maior conexão com seus parceiros e sentir aquela sensação de prazer profundo, que é maravilhosa e eu recomendo. Inclusive, olha só que interessante, o cérvix, ele está conectado com o nosso nervo vago. Na medicina chinesa, bem nessa região, é um ponto reflexo da reflexologia sexual que conecta com o nosso coração. E no nível físico, se você não acredita, né, nessa parte, né, então na medicina chinesa, ou na alquimia sexual, ou no tantrismo, mas fisicamente o nosso cérvix, ele está totalmente conectado com o batimento do nosso coração. Então, ele tem uma conexão física direta com o nosso coração, então traz essa sensação de despertar de muita ocitocina, de essa sensação de amor profundo e conexão. Só que se é uma região que está sentindo dor, se é uma região que está levando muita pancada, você vai sentir muita coisa, mas muitas delas não vai ser amor e conexão, mas sim muito mais raiva, frustração, medo e proteção. Então, quando a gente começa a liberar essa região, quando a gente vai então para a relação íntima, eu já te respondo, Lisete, quando a gente vai então para a nossa relação íntima e a gente começa a mudar essa mentalidade, uma das grandes iniciações então que a gente vai desenvolvendo é inclusive a questão do sexo lento e a cura da vagina. Por quê? Quando a gente vai despertando toda essa região, basicamente a gente vai tornando cada vez mais o canal, o cérvix, a útera, um espaço mais receptivo, ele está mais relaxado. Isso não quer dizer perda de tônus muscular, mas que ele se prepara muito mais para essa pulsação, para essa presença, para essa consciência e essa sensibilidade ao prazer. Você vai dando mais tempo para ele pulsar e se preparar. Então, quando a gente começa então a receber a penetração, seja de uma pessoa, de uma parceira, de um bastão, seja então do pênis inclusive, a gente começa a aumentar a sensibilidade não só da penetração física, e agora vem a parte mais viajada para vocês. É só prova real que isso acontece, gente. Minhas alunas estão aí para comprovar que isso é real também. Mas a gente vai sentindo com muito mais sensibilidade a energia do outro. E é muito incrível que a gente começa a sentir muito mais a eletricidade, essa pulsação elétrica do outro, e não significa movimento, mas a gente começa a despertar uma sensibilidade muito grande, desde o nível físico, de prazer, mas também energético, e a gente sente essa eletricidade, que também é muito prazeroso. Muito mágico, muito incrível. E também a gente também aumenta essa sensibilidade de quando uma pessoa quando não dá match na energia com o outro também. Mas quando realmente a gente se sente seguro, a energia, a gente tem essa química, essa compatibilidade, a gente sente a energia do outro. E é muito bonito, especialmente quando as pessoas estão conectadas com o emocional, e não quer dizer que precisa te amar, mas que tem essa vulnerabilidade, essa entrega e saiu do âmbito da performance. E a gente vai trabalhando com a penetração lenta, que às vezes é bem lenta, mas o nível de sensibilidade ela é tão grande que vai despertando uma sensação profunda de prazer. E esse cérvix, menina, magias acontecem ali na lentidão. Pode sim que à medida então que vai, tá preparando, tá sentindo, tá aumentando a conexão, aumentar o ritmo, se desejar. Mas muitas vezes, só nesse pequeno movimento, coisas incríveis a gente já sente no nosso corpo.
Mas isso depende do nosso trabalho. É que nem eu falei no começo dessa aula, muitas vezes a gente acha que depende do outro. Mas às vezes pode estar a pessoa, pode estar, e o que eu vou falar então no caso dos homens, ou pessoas com pênis, essa pessoa que está dentro de você, às vezes pode ser a melhor pessoa do mundo, no sentido de conexão da sua sexualidade com o seu emocional. Isso não quer dizer que precisa te amar, mas significa que essa pessoa tem uma conexão e já saiu do âmbito da performance. Então é uma pessoa que está mais conectada com o seu próprio emocional, com a sua inteligência emocional, que sabe criar espaços de segurança para você, porque também já saiu desse espaço de insegurança que é a performance de provar alguma coisa. Só que se teu corpo ele está bloqueado, você não vai conseguir sentir, por mais que essa pessoa respeite seu tempo, porque ele está todo encoraçado. É por isso que eu super recomendo que vocês entrem nesse processo de autocura sexual, de começar a entrar em contato usando as Yoni Eggs, começando a tocar. Não só isso, porque a gente também utiliza técnicas como a vocalização, sobre o movimento corporal para ir liberando esses bloqueios e recuperar essa pulsação. O nosso corpo necessita de pulsação, especialmente a nossa pelvis, para poder ativar essa força sexual. Mas não é ativar essa força sexual para continuar expulsando essa energia, para ir nessa tensão para acabar logo. Aqui eu venho falando então de a gente reciclar essa energia para ela expandir. Porque assim, vai te proporcionar, sem sombra de dúvidas, orgasmos muito bonitos, que expandem o seu corpo inteiro, e que faz... Ai, nossa, até me arrepia aqui, ó. Né? Que faz você se sentir mais viva, mais conectada, mas que você sente essa pulsação orgástica em todo o seu corpo. E que te faz, acima de tudo, a sentir isso bem. Que te revitaliza, que você sai com muito mais energia do que chegou, que sai você muito mais inspirada, segura, confiante. Isso não depende de algo ou alguém. É óbvio que a conexão ajuda demais com o outro, mas que é algo que você sente porque é algo que sempre foi seu, e não algo que alguém tem que te dar ou que você precisa provar para outra pessoa. E isso é fantástico, porque então quando a gente começa a circular a nossa força sexual, a gente entra nesse processo alquímico de liberar essas experiências de dor e começar a acessar o que foi bloqueado por detrás. É o prazer, o amor, a alegria, a criatividade, a inspiração, essa vitalidade, essa força de ir para a vida. E é extremamente bonito. Vou te responder aqui. Faz sentido para vocês, gente, o que eu acabei de falar? Por favor, me deem um retorno. A Lisete me perguntou, então, por que você chama o nosso útero de útera? Útera eu ainda não sei se eu gosto de chamar de útera, mas estamos testando aqui. Porque eu não gosto nem da palavra útero em si, porque a origem da palavra ela faz uma referência à histeria. Como se a gente fosse loucas e histéricas, pelo simples fato de ter nascido com uma útera, e não leva em consideração a nossa ciclicidade, a todo o processo emocional que vem do nosso produção hormonal ao longo do ciclo menstrual. Né? E assim como um reforço da nossa inferioridade por ter nascido com... na Grécia Antiga, né, a origem do latim, enfim, era considerado que pessoas com útero, que nasceram, que têm um clitóris, uma vulva, eram inferiores, como se fosse uma cópia de uma pessoa com pênis. Né? Então, quando a gente fala, então, essa palavra, tirando que a maior parte dos nomes dos nossos órgãos, eles fazem referência a alguns cientistas que realmente também são conhecidos por abuso sexual e violência em nome da ciência. É importante ciência, sem sombra de dúvidas, mas também que abusaram de muitas mulheres para descobrir a questão anatômica de muita violência. Então eu gosto de estar transformando. Eu ainda não sei exatamente como que eu quero chamar o útero, mas eu sei que eu gosto muito mais de útero do que útero nesse exato momento. É por isso que eu chamo. A Júlia está falando o seguinte, eu tenho muita sensibilidade energética. Menina, a galera das energéticas ama. Olha, lentidão é a nossa palavra-chave. Se prepara. Use muito suas mãos para massagear essa região, porque querendo ou não, as nossas mãos, ela também cria esse circuito do nosso próprio sistema nervoso, do nosso cérebro, nosso sistema nervoso em resposta ao nosso dedo, assim como a receptividade do nosso próprio corpo. Mas também tem a questão energética dos nossos próprios dedos, isso aumenta ainda mais a sensibilidade junto com o cristal. Né? O orgasmo físico não tem o mesmo ritmo, é bem forte, é um outro tempo, e o orgasmo físico, né, por exemplo, o clitoriano, ele é incrível, maravilhoso, só que ele é muito intenso e uma pouca duração. Então, a sensibilidade, a construção do orgasmo energético, a construção desse orgasmo que vai para cima, porque o orgasmo clitoriano ele é rápido
e a gente expulsa a energia o mais rápido possível. Mas esse que é o energético e também que vai sendo ativado através da área G, do cérvix, ele vai sendo construído e expandido no nosso corpo. É maravilhoso. É essa necessidade. E a lentidão, a gente vai sentindo a energia do outro. É muito incrível. Acredito que quem nos dá prazer somos nós mesmos. O poder do prazer está em nossas mãos. Sim, literalmente. E nas nossas pernas, e no nosso corpo todo. E eu acho que é tão forte isso, né? Porque a gente tem uma cultura, então, de que o outro, ou a gente precisa provar para o outro o quanto que é bom de cama, de um... E, sinceramente, se você busca conexão, criar mais um personagem para provar algo é um caminho que, às vezes, a princípio, quando você inicia um relacionamento, pode ser a coisa mais incrível do mundo, né? Porque a gente está numa fase daí marqueteira, a gente quer vender que a gente é bom, que a gente quer, às vezes, iniciar algo, a gente quer ter mais disso. E, às vezes, a gente acaba assumindo um personagem que a gente não é. Então, a gente gosta de determinada forma para agradar o outro. E a verdade é que quanto mais a gente está conectado com o nosso corpo, mais a gente também abre espaço para que a gente saia da performance e a outra pessoa saia da performance. Não é possível conexão genuína onde há performance, aonde a gente fica preso na mente. E a conexão, ela vem dessa linguagem do corpo. Que ela pode ser, às vezes, sim, ser selvagem, pode ser amorzinho, pode ser o que você desejar. Mas enquanto a gente está aqui, a gente está querendo provar algo para o outro. Ou então demandando que alguém nos dê algo. E vai por mim, ninguém precisa dessa pressão. É tão desumano quanto que a gente coloca essa pressão em outras mulheres, em outros homens, ou pessoas independentes do gênero. E na verdade a gente esquece que para sentir prazer, a gente demanda vulnerabilidade antes de mais nada. E essa força, porque a vulnerabilidade, né, é saber quando a gente está seguro o suficiente para baixar essas máscaras e se entregar. Né? O que a gente chama, no tanto, seria essa morte, né? Essa morte do nosso próprio ego e se entregar ao mundo das sensações, a essa expansão. E é interessantíssimo, né? Normalmente o orgasmo físico acontece com um toque rápido, com um ensino no meu corpo, essa importância do lento. Sim, a lentidão. Cara, faz muita diferença a lentidão. Às vezes a gente acha que para sentir mais a gente precisa de mais força. E na verdade o nosso nível de sensibilidade é diferenciado quando a gente consegue, com pequenos estímulos, sentir mais. Essa é uma grande virada. Eu acredito que esses são os principais erros, galera. É algo que a gente trabalha muito com as Yoni Eggs no programa do Autocura Sexual. Yoni Egg é a arte da penetração, onde o nosso foco é esse, não só aprender a utilizar as Yoni Eggs, mas também ter essas ferramentas como massagens no corpo, dentro do canal, das nossas mamas, técnicas de vocalização para subir essa energia, mas também liberar essas informações dentro do nosso canal e começar a transformar essa relação com a nossa vagina para receber de um outro lugar e também aumentar essa sensibilidade. E para mim tem sido um caminho muito interessante esse processo que a gente chama, em inglês a gente fala deworming, alguma coisa assim, que seria basicamente o processo de desencoraçamento ou desarmamento desses mecanismos de proteção da nossa vagina dentro do nosso cérvix, né, que é as experiências que o nosso corpo está se protegendo frente à dor, frente à anestesia, frente às experiências que a gente sentiu em algum momento, o medo, a insegurança, a raiva, a tristeza, que estão armazenados aí nesse centro, não só no nosso centro uterino, que sim, vai responder ao nosso emocional, mas a nossa vagina também. E é muito interessante, porque quando a gente começa, então, a entrar em contato com ela, a gente vai trazendo soltar essas armaduras e aumentar a sensibilidade. Não é à toa que, por exemplo, no processo alquímico, a nossa vagina ela é um dos espaços mais receptivo para receber. E não quer dizer que agora então a gente não pode usar o clitóris, não é isso. Mas é um espaço que é muito receptivo, muito sensível ao toque à medida em que ele vai desencoraçando. É diferente do clitóris, é óbvio, mas que existe uma magia ali dentro tão bonita, tão poderosa e que merece ser vista de uma outra forma. Aonde a gente mais tem resistência em realizar, acessar o nosso corpo, é ali que se encontra o nosso grande poder. E esse é um dos grandes focos, então, do programa do Autocura Sexual, a Yoni Egg, a arte da penetração. A gente está passando por um processo de revitalização, regravação de algumas aulas, e a gente vai ter a adição de 2 módulos extras agora nessa edição, que é a liberação ancestral, a liberação sexual ancestral,
que é para trabalhar com as Yoni Eggs e liberar as experiências, né, algumas práticas para a gente estar soltando esse condicionamento ancestral que a gente carrega no nosso corpo. E a gente vai adicionar um módulo extra mais completinho, né, renovar esse módulo em específico, que é o sexo lento e a cura da vagina, que é para dar ferramentas para vocês também, não só com as Yoni Eggs, mas também dentro da relação, para aumentar essa conexão e essa sensibilidade, para facilitar esses orgasmos cérvico-uterinos, desbloquear ele, para expandir mais e mais. E por conta disso, eu também quero avisar vocês que a partir do dia 25 de setembro a gente vai aumentar o valor. Né? Hoje em dia ele está mais ou menos no valor de R$ 997 e vai aumentar para R$ 1.497. E até o dia 25 vocês recebem um desconto de acho que 200 ou 300 reais. 300 reais que vai para 697. Pode ser parcelado em 12 vezes. E daí vocês podem estar recebendo. Né, é um curso pré-gravado, tem 2 anos que fica dentro da plataforma, então você pode ir no seu ritmo, mas acima de tudo ele tem muitas práticas e exercícios que você pode ir fazendo no seu tempo, tá bom? Deixa eu ver aqui, o curso do bastão tem a duração de quanto tempo? 1 ano. Ju, Lisete, maravilha. É isso, gente, vocês gostaram dessa aula? Qual tema vocês gostariam que a gente falasse na próxima aula? Esse daqui foi diferente dos erros da última vez que a gente fez. Quem sabe eu não falo pra vocês os erros. Não compre 10.000 eggs cristais diferentes se você só tem uma vagina. Importante, gente, não precisa disso tudo. Tá certo que assim, eu sou a pessoa mais hipócrita do mundo porque eu tenho muitos cristais aqui. Mas a gente só tem uma vagina. Pra começar, é mais importante a gente aprender a usar uma bem do que ter 10.000 cristais. Eu pelo menos acredito nisso. Eu acho que é isso. Então, aproveitem, antes que a gente suba o preço do programa do Autocura Sexual, usem as Yoni Eggs, usem os seus dedos e comecem a trazer consciência. Sexo lento, lento. Porque depois que desbloqueia esse canal, você vai perceber o quão incrível é sentir essa sensibilidade na região e o quanto que a gente perde o universo inteiro quando a gente vai nessa lógica só de presta atenção e sem respeito dos nossos ritmos. Mais encoraça, desconecta e anestesia do que abre todo esse potencial de prazer que reside dentro da gente. Então é isso, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês, ótimo final de semana. Depois me mandem mensagem falando se vocês gostam dessas aulas semanais, que eles são incríveis. Mas eles são lindos. Dá vontade de ter vários, né, Cris? Eu sou a pessoa mais hipócrita, então eu quero ter 10.000 cristais. Sempre quando eu vejo um novo, eu compro. Mas assim, né? Eu trabalho com isso. Tem que usar, a louca. É isso, meus amores. Ó, um beijo. Depois me contem se vocês estão gostando dessas aulas semanais. Mandem mensagens lá no direct, que pouco a pouco eu vou lendo vocês, tá bom? Então é isso. Ó, um beijão, um ótimo final de semana. E tchau, tchau.